Olá, meus caros, dando continuidade à nossa discriminante putativa. Tudo bem? Discriminante putativa. Eu sei que é um tema um pouco mais complicado. Eu sei. Mas lembre desse esquema aqui, tá? Professor, eu não sei a diferença de erro de tipo e erro de proibição ainda. Eu já te dei essa diferença. Logicamente que eu iria aprofundar quando tratar na aula de erro de tipo e erro de proibição, eu aprofundo erro de tipo e erro de proibição. Mas eu já te dei essa diferença. E discriminante putativa eu falo de novo. Quando eu tratar de erro de tipo e erro de proibição, eu falo de novo. Então, professor, não sei o que é o erro de tipo permissivo, não sei o que é o erro de proibição indireto. O que é o erro de proibição indireto? O erro de proibição indireto é quando você erra em relação a discriminante, mas por erro de proibição. O erro de proibição é o erro em relação à norma, não é em relação ao fato. Se você erra numa discriminante em relação a fato, é erro de tipo permissivo. Então o erro, a discriminante putativa, você pode errar ela de três formas. Então, você pode errar ela de três formas. Pode colocar na tela. Vou fazer o mesmo esquema de outro jeito agora. Vou fazer o mesmo esquema. A discriminante putativa... Ó, o mesmo esquema. O que é discriminante putativa? É você acreditar que está numa discriminante. É uma discriminante por erro. Por isso putativa, imaginária. Você acha que é uma legítima defesa. Você acha que é um estado de necessidade. Isso é discriminante putativa. E esse erro, ele pode se dar de três formas. Ou você erra sobre pressupostos fáticos. Você erra sobre elementos fáticos, elementos do mundo real. O exemplo que eu te dei lá do cara que está no bar, que ele acha que está em legítima defesa, ele erra em relação ao mundo real. Aquilo que está visível aos olhos dele. Ou você erra em relação à existência de uma discriminante. Você acredita que existe ali uma discriminante, mas ela não existe. Você acha que tem. Não, é uma situação... Eu posso matar a minha mulher porque ela me traiu. Você acha que pode, mas não pode. Você acha que no direito tem uma discriminante para isso, mas não tem. Ou você erra em relação ao limite de uma discriminante. Você vai além daquilo que pode. Tá? Você vai além. A pessoa cuspiu em você, você acha que você pode cortar o pescoço dela. Eu sei que é um exemplo muito crasso, um exemplo muito chulo, mas só para você entender. Na prática não vai existir. Na prática. Ok? Então você erra em relação ao limite. O erro em relação a pressupostos fáticos é o erro de tipo permissivo. O erro em relação a limite e existência é o erro de proibição indireto. O erro em relação a existência e limite é o erro de proibição indireto. Erro de proibição direto. Você erra em relação ao fato, se aquele fato é crime ou não. Por exemplo, fabricar açúcar. Você fabrica açúcar achando que pode. A fabricação clandestina de açúcar é crime. Isso é erro de proibição direto. Você acha que o fato não é crime, mas é. Isso é erro de proibição direto. Erro de proibição indireto. Você acha que existe um excludente para o fato. Na existência ou no limite. Você fala, cara, existe um excludente para isso, mas não existe. Eu posso matar a mulher porque ela me traiu, é um excludente, eu estou abarcado. Não, não existe esse excludente. Isso é um erro de proibição, um erro de proibição indireto. Porque você erra na existência de um excludente. Tudo bem? No erro de proibição indireto, a regra é a mesma do erro de proibição direto, artigo 21 do Código Penal, que é o erro sobre a ilicitude do fato. Seja pela presença de um excludente ou não, pelo próprio fato. O regramento é o mesmo pelo Código Penal. Tudo bem? Na tela. Então, em relação ao erro de proibição indireto, eu aplico o artigo 21 do Código Penal. Eu aplico o artigo 21. O erro de tipo permissivo, erro em relação a pressupostos fáticos, eu aplico o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Só para você ter uma ideia,
o artigo 20. O artigo 20 é o artigo do erro de tipo. O artigo 21 é o artigo do erro de proibição. Muita gente acha que a discriminante putativa só está no 20, parágrafo 1º. Não. O que está no 20, parágrafo 1º é a discriminante putativa em relação a pressupostos fáticos. É o erro de tipo permissivo. Porque lá está escrito discriminante putativa. Mas o 21 também temos ali discriminante putativa, que é o erro de proibição indireto. É o erro sobre a existência ou limite de uma discriminante, de uma justificante, de uma excludente de ilicitude. Tudo bem? Tranquilo? Só que o 20, pode colocar na tela, só que o 20, parágrafo 1º, e aí que é o ponto, ó. A doutrina vai dizer o seguinte, a doutrina vai dizer que o erro de proibição indireto exclui a culpabilidade. O erro de proibição indireta exclui a culpabilidade. Isso é teoria limitada aqui, teoria limitada à culpabilidade. Depois eu aprofundo esse outro ponto. E que o erro de tipo permissivo exclui a tipicidade. Erro de proibição indireta exclui culpabilidade e erro de tipo permissivo exclui tipicidade. Ou seja, a discriminante putativa poderia excluir a culpabilidade ou a tipicidade. Aí eu te pergunto, exclui ilicitude? Não. Discriminante putativa não exclui ilicitude. Ponto. Em prova eu marco o quê, professor? Em prova marca que exclui culpabilidade. Por quê? Por causa do seguinte, ó, na tela. O artigo 20, parágrafo 1º, que trata do erro de tipo permissivo, ele começa assim, ó. Ele começa com é isento de pena. E o termo é isento de pena significa o quê? Significa excludente de culpabilidade. Então, pela letra da lei, exclui culpabilidade. Pela doutrina, exclui, nesse primeiro caso, né, exclui tipicidade. Então, a doutrina diz que ele foi escrito errado, que o 20 parágrafo 1º foi escrito errado. Não deveria estar escrito assim. Mas a letra da lei está lá, isento de pena, no 20 parágrafo 1º. Logo, excludente de culpabilidade. Mas a doutrina vai dizer que exclui a tipicidade. Em prova, eu marco o quê? Depende da questão, claro. Vamos ver como a questão está escrita. Se for uma questão básica, ela vai dizer que exclui culpabilidade. Se for uma questão aprofundada, com entendimento doutrinário, ela vai dizer que exclui tipicidade. Gente, direito é assim. Tá? Direito é assim. Direito não é matemática. Fui professor de matemática muitos anos. Tá? Dei aula de matemática por 10 anos. Matemática é raciocínio lógico. É só aplicar. Não é mecânico, exige muito raciocínio, principalmente raciocínio lógico, mas muitas coisas são mecânicas. Aqui não. Direito é dinâmico, não é estático. O direito é dinâmico. Ah, professor, é só... Não é assim. Direito é dinâmico. Evolui. Ah, então quer dizer que em prova eu tenho que estar atento a isso, sim. A letra da lei fala uma coisa, a doutrina fala outra. Não existe um resultado, só um resultado para aquilo. Não. Tem coisas que tem 3 correntes. Eu não fico trazendo correntes aqui, porque essa não é a nossa finalidade. Corrente A, corrente B. Não. Eu só digo normalmente como é que você deve marcar em prova. Eu sou mais objetivo, claro. Mas o direito é a vida. O direito ele serve para regular a vida. E a vida é dinâmica. E existem diversas interpretações sobre a vida. Então, no direito, existem diversas interpretações do direito. E às vezes um caso, ele exige diversas interpretações. Eu te dei o caso da Ana Hickman, que o delegado pensou de um jeito, o promotor de outro, o juiz de outro. Acontece. Inclusive em questão de prova. Tá? Às vezes, caraca, uma parte da doutrina entende assim, a outra parte entende assim. O que eu marco? Eu tento te trazer aqui aquilo que você deve marcar. Em relação ao discriminante putativo, o que você marca? Uma questão simples, você marca que é excludente de culpabilidade. Por quê? Porque a regra, tanto para o erro de proibição indireto, e no erro de tipo permissivo, está escrito isento de pena lá. Então isso é um excludente de culpabilidade. Mas saiba que quando for erro de tipo permissivo, a doutrina entende que é excludente de tipicidade. E pode ser que em prova caia isso. Tá? Pode ser que em prova caia isso. Tudo bem? Essa aula não é uma aula tranquila, é uma aula pesada. Tá? Essa aula é uma aula pesada. Tudo bem? Vou aprofundar. Parou aqui ainda não, tenho mais. Tá? Vou aproveitar aqui para aprofundar. Porque lá em erro eu vou repetir. E quando eu repetir em erro, você já sabe alguma coisa, fica mais fácil. Tudo bem? Coloca uma nova tela em branco para mim.
Eu vou aprofundar isso daqui. Tudo bem? Coloco uma nova tela em branco. Seguinte. Quando a gente estuda culpabilidade, existe a teoria limitada da culpabilidade e a teoria extremada da culpabilidade. Tudo bem? Na tela. Chegamos à teoria finalista lá da ação, que a culpabilidade tem aquela estrutura. E aí, na culpabilidade, ela foi subdividida em duas teorias. A chamada teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada. Ok? Se você não conseguir entender, reveja. Mesmo, professor, não, eu vou repetir isso em culpabilidade. Tudo bem? Porque aqui é aprofundamento, tá? Agora o buraco é mais embaixo. É impossível de entender? Claro que não, claro que não. Vou tornar aqui a forma mais tranquila possível. Beleza? Na tela. Teoria extremada e teoria limitada. Tá? Teoria extremada e teoria limitada da culpabilidade. Ok? Teoria extremada e teoria limitada da culpabilidade. Qual é a diferença dessas teorias? A diferença delas está justamente o tratamento sobre a discriminante putativa. É justamente o tratamento da discriminante putativa que vai diferenciar as teorias. O que você aprendeu comigo agora há pouco, é a teoria limitada, que é a teoria adotada pelo Código Penal. O Código Penal adota a teoria limitada. Tá? O Código Penal ele diferencia a discriminante. 21 e 20 parágrafo 1º. Tá? Ele diferencia. Então, a teoria limitada, ela diferencia a discriminante. A teoria extremada, ela não diferencia a discriminante. Tudo bem? Na tela, vamos entender isso agora. A discriminante putativa significa um erro sobre a discriminante. Um erro sobre uma causa de justificação. Ela pode se dar novamente, em pressupostos fáticos. Esse erro pode se dar em pressupostos fáticos. Ele pode ser na existência de uma discriminante ou no limite de uma discriminante. Esse erro pode se dar em pressupostos fáticos, na existência e no limite. Ok? Vou repetir aqui isso em teoria limitada. Discriminante. Então, na discriminante putativa, o erro pode se dar em pressupostos fáticos, na existência e no limite de uma discriminante. Já vimos isso aqui, né? Ok? Professor, qual é a diferença da teoria extremada da culpabilidade para a teoria limitada? Para a teoria extremada da culpabilidade, todo erro sobre discriminante é tratado como erro de proibição indireto. Para a teoria extremada da culpabilidade, toda discriminante putativa para eles é erro de proibição indireta, como excludente de culpabilidade. Para a teoria extremada, a discriminante putativa é sempre uma excludente de culpabilidade. É um erro de proibição, no caso indireto. Culpabilidade. Ok? Ela é até mais fácil, né? Ficaria mais fácil pra gente, se fosse assim. Para a teoria limitada, se o erro se der sob pressupostos fáticos, eu chamo de erro
de tipo permissivo. E se for sobre existência e limite, é erro de proibição indireto. No caso, erro de tipo permissivo exclui tipicidade, erro de proibição indireto exclui culpabilidade. Lembrando da atecnia do artigo 20, parágrafo 1º, que ele começa com o termo isento de pena. E aqui é artigo 21. Lembrando da atecnia do artigo 20, parágrafo 1º, que ele começa com o termo é isento de pena. E é isento de pena significa excludente de culpabilidade. Mas a doutrina entende que o erro de tipo permissivo exclui, quando inevitável, exclui a tipicidade. E quando for erro sobre existência ou limite, exclui a culpabilidade, porque é um erro de proibição indireta. Essa é a que a gente aprendeu. Tá? A que eu te ensinei, né, que eu demorei para te ensinar, é a teoria limitada. Por quê? É a teoria adotada pelo Código Penal. O Código Penal ele diferencia. Ele cria o artigo 20, parágrafo 1º, mesmo que de forma errada, mesmo começando lá com o termo, não deveria ter começado com o termo isento de pena, mas começou, ele cria no artigo 20, parágrafo 1º, o 20, parágrafo 1º, ele só trata do erro sobre pressupostos fáticos, só. Tudo bem? O 20, parágrafo 1º, pode colocar na tela, tá aí, ó. O 20, parágrafo 1º, ele só trata do erro sobre pressupostos fáticos, tá aí, ó. Começa com isento de pena, de forma errada, mas não temos o que fazer, né? É isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias. Supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Isso aqui é um erro de tipo permissivo. O 20, parágrafo 1º, ele trata do erro sobre pressupostos fáticos. É o erro de tipo permissivo. É o erro sobre pressupostos fáticos plenamente justificado, um erro inevitável. É um erro inevitável. Se o erro for evitável, o agente responde por culpa. É quando o erro deriva de culpa, é um erro evitável. É a chamada culpa imprópria. Então, se o erro for evitável, se desse para evitar o erro, aí seria, o agente responderia por culpa. Seria o excesso culposo, podendo ser um excesso culposo. Se o erro é inevitável, é excesso exculpante. Excesso exculpante e erro inevitável. Tudo bem? Por isso é exculpante, porque a regra é que a discriminante putativa exclui a culpabilidade, é uma exculpante, ou dirimente, Ok? Entendemos isso? Tranquilo? Então você aprendeu comigo esse esquema aí da discriminante putativa. Se o erro se der sobre elementos fáticos, pressupostos fáticos, eu chamo de erro de tipo permissivo. Se o erro se dá sobre a existência ou limite de uma discriminante, eu chamo de erro de proibição indireto. Sendo o erro de proibição indireto, exclui culpabilidade. Sendo o erro de tipo permissivo, exclui tipicidade. Mas, pela letra da lei do Código Penal, também é uma excludente de culpabilidade. Artigo 20, parágrafo 1º. Que utiliza o termo é isento de pena. Tá? Que utiliza o termo é isento de pena, tá ali. Lembrando que essa diferenciação, ela só ocorre na teoria limitada. Porque na teoria extremada, tudo é erro de proibição indireto. Sempre excludente de culpabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Respira fundo. Respira fundo. Esse é um tema que não é fácil. Eu estou sendo bem sincero contigo. Não é um tema tranquilo, tá? Eu demorei para aprender isso aqui. Eu lia, relia, falava, meu Deus do céu. Aí um dia, eu cheguei para um colega meu e falei, cara, tem um negócio aí que eu tô olhando. Isso de faculdade, não sabia nada direito. Nossa, era menino novo, ele não sabia nada. Cheguei para um colega meu e falei, cara, tô com um negócio lá para entender um tal de teoria extremada, teoria limitada. Eu até li, eu até decorei lá, mas eu não sei o que é aquilo. Eu não sei. E ele era um colega, Cassiano o nome dele, é delegado de polícia do Rio Grande do Sul. Ele tinha passado para delegado de polícia do Rio Grande do Sul e ainda era agente penitenciário federal na época, eu era agente penitenciário, eu cheguei na penitenciária e já tinha passado. Falei, caraca, esse cara aí é bom, né? Já é delegado, já só tá esperando chamar. E aí fui conversar com ele, falei, cara, me ensina esse negócio aí. Aí ele pegou,
parou em pé, nem sentamos. Pá, falou. Aí ele travou uma hora assim e falou, caramba, peraí. Falei, o que houve? Ele falou, eu tô sem estudar um tempo, porque eu já passei, tô parado, e só esse tempinho já me deu uma dúvida aqui. Aí, voltou. Aí, falei, caramba, entendi, ó. É isso então. Ele, porque o Código Penal escreve errado, o 21 na verdade. Aí eu falei, peguei. Então, tive alguém para me ajudar. E hoje eu estou aqui para isso. Tá? Eu estou aqui para te ajudar nesse tema. Pegue as coisas básicas primeiro, tá? Diferença de erro de tipo permissivo para erro de proibição indireto. Que a regra é a exclusão de culpabilidade. Discriminante putativa não exclui ilicitude. Não exclui ilicitude. A diferença da teoria extremada para a teoria limitada. A limitada, ela limita a culpabilidade. A teoria limitada, ela limita a culpabilidade somente nos casos ali de erro de proibição indireto. Existência e limite. A teoria extremada, ela extrema. Tudo é excludente de culpabilidade. Tanto pressupostos fáticos, quanto a existência, quanto o limite. Sempre será erro de proibição indireto. Tá? Repetirei esse tema quando tratar de teoria do erro. Tá? Eu repito esse tema quando tratar de teoria do erro. Mas é um tema que demanda, tá? É um tema que demanda um raciocínio, demanda um pouco mais de esforço. Não é um tema ali tranquilo, fácil. Não. É um tema que demanda raciocínio. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Ok? É um tema que a gente tem que tem que se esforçar um pouco mais, né? E às vezes causa esse desconforto. Tá? Causa esse desconforto. Você já sabe, olha só, como poucos, você sabe a diferença de teoria extremada para teoria limitada. A diferença de erro de proibição indireto de erro de tipo permissivo. E digo mais. Quando você estudar a diferença de erro de tipo e erro de proibição, erro de tipo comum, essencial, e erro de proibição, isso aqui vai ficar muito mais latente na sua mente. Vai ficar muito mais fácil. Tudo bem? Então eu começo aqui e depois eu fecho o barco lá em diferença de erro de tipo e erro de proibição, tá? Mas já saiba, de início, para não termos dificuldade no tema, já saiba, o erro de tipo é errar sobre elementos do mundo real, sobre fatos. Pra você ter uma ideia, o erro de tipo hoje, o nome antigo dele era erro de fato. Você erra sobre fatos. Você vê uma pessoa com faca, ela não está com faca. Ela está com um outro objeto que não é uma faca. Você vê uma pessoa com um revólver não, com uma pistola ou com um mini fuzil, não, ela está com uma furadeira. Ele está com uma furadeira. Isso é erro de tipo. E nesse caso, é uma discriminante putativa. Já aconteceu. Há um exemplo aí de discriminante putativa de pressupostos fáticos. O policial, no morro, atirou no bandido armado. Arma na mão, agressão iminente, né? O cara não estava com a arma na mão. O cara estava com uma furadeira. Meu Deus! Estava com uma furadeira. Isso é o quê? Discriminante putativa. Ele imaginou uma situação que seria legítima defesa. Não era. É uma discriminante putativa. Ele entendeu que existia uma que não existia só pela norma? Ou era um erro no fato, no mundo real? Era um erro no mundo real, no fato. Então é uma discriminante putativa por pressupostos fáticos. Erro de tipo permissivo. Erro de tipo permissivo. Erro de tipo exclui o quê? Tipicidade. Mas o Código Penal, no 20 prova primeiro, começa com isento de pena. Por isso que em prova, em regra, eu marco que discriminante putativa é excludente de culpabilidade. Tá? Discriminante putativa é excludente de culpabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Tema deveras importante. Deixa eu ver aqui o próximo tema. O próximo tema é causa supralegal de exclusão da ilicitude. É o nosso consentimento do ofendido. Tudo bem? Vamos respirar um pouco. Tá? Vamos tomar uma água, tomar um café, respire. E no próximo bloco, não vou misturar os temas, tá bom? Não vou misturar. No próximo bloco, volte renovado, volte renovada, como uma fruta, como uma banana. Maçã. Maçã é extremamente interessante aí. A maçã é mais ou menos o ômega 3. Alguns falam que é o peixe, né? O peixe também. Então tem lá no ômega 3. O ômega 3 que ajuda na atividade cerebral, maçã. Quando eu era da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fui aluno da saudosa EPICAR com muito orgulho, tinha uma professora de matemática no terceiro ano, uma professora muito boa de matemática. Tinha uma professora muito boa de matemática e ela, todo dia de aula, ela levava uma maçã.
Ela chegava lá e ela levava uma maçãzinha e tal, bonitinha a maçã, para no intervalo ela comer a maçã. E um dia eu cheguei e falei, professor, por que só maçã? Pô, eu adoro uma banana e tal, uma outra fruta. E ela, não, a maçã, ela ajuda na atividade cerebral. Então, tenha maçã em casa, a maçã ajuda, tudo bem? Coma a maçã e voltamos a seguir para causas supralegais de exclusão da ilicitude. Só irei tratar do consentimento do ofendido. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.